Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de conhecimentos bancários. Bom, nessa aula aqui nós vamos trabalhar sobre mais uma garantia do Sistema Financeiro Nacional e mais uma garantia real. Nessa aula aqui nós vamos tratar da hipoteca. Legal? Vamos para o nosso material então? Bom, sempre começamos com esse mesmo conteúdo para você não errar na sua prova, né? Nós temos garantias reais e garantias pessoais no Sistema Financeiro Nacional. As garantias reais têm a ver com a oferta para o credor de algum bem específico, como garantia do pagamento da dívida pelo devedor, por conta de haver um bem específico garantindo ao direito de perseguir, o direito de sequela do credor em relação àquele bem, ao privilegiamento do credor em relação àquele bem, e a necessidade de avaliação do bem e seu registro, o registro dessa hipoteca, dessa garantia real, vamos falar assim, né? Que não temos só hipoteca, alienação fiduciária também, penhor também, né? A necessidade de avaliação e registro desse bem. O registro é importante para que a garantia real produza efeitos contra terceiros. As garantias pessoais, por outra vez, onde a garantia é o patrimônio na íntegra do devedor. Nas garantias pessoais, nós temos todo o patrimônio do devedor como uma garantia. Essa garantia pode ser subsidiária, ou seja, uma ordem de cobrança como na fiança, ou solidária como no aval. Não há direito de sequela, porque não existe um bem específico garantindo a dívida, e se exige a solvabilidade deste garante, por óbvio. Não adianta ela ter um garante que não tem patrimônio. Beleza. Nós já estudamos aval e fiança, duas garantias pessoais, duas garantias fidejussórias. Já estudamos penhor mercantil, já estudamos alienação fiduciária, ambas garantias reais. E nessa aula aqui terminaremos o estudo das garantias reais, estudando, a disciplina jurídica da hipoteca. Por fim, na próxima aula, fecharemos o estudo das garantias do Sistema Financeiro Nacional, estudando a disciplina das fianças bancárias. Bom, então vamos lá, o que é hipoteca, né? Olha lá, a hipoteca é um instituto jurídico que consiste na garantia de uma obrigação, e é uma garantia real. Olha lá, geralmente essa obrigação é um empréstimo ou um financiamento, mediante a atribuição de um direito real sobre um imóvel. Hipoteca é só sobre imóvel. No direito civil, imóvel não é apenas o terreno e suas construções. O conceito de imóvel é um pouco mais amplo, beleza? A hipoteca incide sobre bens imóveis, necessariamente. Legal? Nesse arranjo, ou seja, na hipoteca, o devedor concede ao credor o direito de penhorar, o imóvel em caso de inadimplência, permitindo a sua venda para a satisfação do crédito. No caso da hipoteca, pessoal, você tem a garantia no cartório de registro de imóveis, aquele bem dado em garantia, e caso haja inadimplência, o credor da hipoteca pode ir no Poder Judiciário pleitear a execução da hipoteca mediante a alienação do bem hipotecado, por isso que fala esse penhor do bem hipotecado, É a sua alienação judicial. Se utiliza do valor da alienação judicial para quitar a dívida, lá na hipoteca, eventual saldo remanescente é devolvido para o devedor. Vamos tratar um pouquinho das características da hipoteca. A hipoteca é um direito real de garantia. Logo, óbvio, vai então o direito de perseguir o direito de sequela. Legal? Nós temos o direito de sequela quando falamos da hipoteca. Legal, pessoal? Isso é importante, Para não nos esquecermos, do direito, quando falamos aí do direito real, Quando falamos aí da hipoteca, nós temos sempre o direito de sequela, já que a hipoteca é um direito real de garantia. Legal? Muito bem. Bom, além de termos essa qualificação da hipoteca, o seu hipoteca como direito real e, portanto, havendo aí
o direito de sequela, nós temos que a hipoteca, ela tem sempre a sua acessoriedade. A hipoteca está sempre vinculada a uma obrigação principal. Não tem sentido termos hipotecas sem termos a obrigação principal relativa a ela. Ok? Então a hipoteca você sempre tem o caráter acessório. Há sempre a vinculação a uma obrigação principal e esse ponto é importante para a sua prova. Terceira característica, o necessário registro no cartório de registro de imóveis. Esse registro é muito importante para que a hipoteca possa produzir efeitos perante terceiros. Sem o registro, a hipoteca não produz efeitos perante terceiros. Legal? Isso também é bem importante, né, na disciplina jurídica da hipoteca, o seu necessário registro. Os direitos reais de garantia sempre têm que ser objeto de registro. É isso que nós vimos, né, nas aulas anteriores. Bom, aí vamos já a uma questão, Sebrasp, Banco do Brasil, escriturário. A hipoteca deverá sempre vir registrada em contrato sob pena de nulidade. Veja, nós vimos que a hipoteca tem que ser registrada no cartório, né? E aí ela deve sempre vir registrada em um contrato sob pena de nulidade. E aí nós temos aqui uns comentários bem interessantes, né, na nossa comunidade do que concursos. Olha lá, para ser formalizada a hipoteca, no caso de imóvel, deverá ser feita por escritura pública ou através de cédula de crédito e para ter valor deverá obrigatoriamente ser registrada no cartório de registro de imóveis. Ou seja, não é a hipoteca formalizada por meio de um contrato registrado no cartório de registro de imóveis, e sim por meio de uma escritura pública ou uma cédula de crédito. Segundo comentário é interessante, né? Registrado em cartório, ele diz contrato, para você ler rápido e errar, não é mesmo? Ó, sempre registrado em contrato? Não, sempre ser registrada em cartório, não registrada em contrato. Beleza? Bom, seguimos aqui. A próxima característica da hipoteca é a sua indivisibilidade. Significa que o pagamento parcial da dívida não afeta a hipoteca. Então você tem lá uma hipoteca no financiamento imobiliário com 360 meses, 30 anos. Você pagou 359 parcelas. A hipoteca continua lá intacta, porque a hipoteca é indivisível. Beleza? Quando eu pagar 360, a hipoteca, a última parcela, a hipoteca cai por inteiro. Como já vimos, a hipoteca é apenas para bens imóveis. Legal? E o conceito de bens imóveis não é restrito a terrenos e suas construções. O conceito de imóvel vai além. Trago para você aqui o conceito de bens imóveis nos termos do Código Civil, né? Então envolve primeiro os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles, então o terreno e também as suas construções. Abrange os direitos reais sobre imóveis, né? O domínio direto, o domínio útil. Envolve também, né, o uso, usufruto, direito de habitação. Tudo isso pode ser objeto de hipoteca em princípio. Legal? E agora outros bens que são qualificados como bens imóveis, né? As estradas de ferro são qualificadas como bens imóveis do direito civil e realmente são imóveis, não dá para tirar a estrada de ferro, né, e colocar em outro lugar, ela adere ao solo. As jazidas, as minas e os demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos, tudo isso é bem imóvel. Os navios e as aeronaves são bens imóveis. Você fala navio e aeronave é bem imóvel, fica circulando direto, mas não é esse o conceito. Quando você diz que algo é bem imóvel,
É porque ele vai ter um registro como bem imóvel. E isso é importante. Legal? Então, aeronaves e embarcações são bens imóveis. Direito de uso especial para fins de moradia e direito real de uso, como eu já falei para vocês dos direitos, né? Reais sobre imóveis, moradia, uso e até usufruto. E até a propriedade superficiária, que chama de direito de laje, você ser proprietário de uma laje, de um pavimento, de uma determinada casa, até esse direito de propriedade superficiária, que hoje é reconhecido no nosso ordenamento, pode ser objeto de hipoteca, já que é um direito real sobre imóvel. Legal? E aí vamos a uma questão de fixação, ó, lá da CES Granrio, Banco do Brasil Escriturário. Um bancário almejando promoção na carreira, realiza diversos cursos propostos pelo seu empregador. Ao final de um desses cursos foi apresentada uma questão exigindo do aluno conhecimento de que a hipoteca, ó lá, a hipoteca, alternativa A, é inaplicável sobre as acessões do imóvel hipotecado. Errado. As acessões também podem ser objeto de hipoteca. Por exemplo, a edificação, que é uma acessão física ao imóvel. Alternativa B, é relacionada aos títulos de crédito documentados. Nada a ver. Hipoteca é para bem imóvel, no cartório de registro de imóveis. Alternativa C, acarreta a proibição de alienação do imóvel hipotecado. Não. Você pode vender o imóvel hipotecado, só que quem adquirir sabe que eventualmente o imóvel adquirido pode ser perdido para a instituição financeira porque tem uma hipoteca sobre aquele bem imóvel. Alternativa D, pode incidir sobre navios e aeronaves. Perfeito. Olha lá o artigo do Código Civil, é o comentário mais popular aqui no QC, né? O artigo do Código Civil que qualifica o que são bens imóveis, né? E, portanto, sobre o que pode incidir a hipoteca, né? Ó, imóveis e acessórios, domínio direto, domínio útil, estrada de ferro, os recursos naturais que nós já vimos, né? Minerais, os navios, aeronaves, direito de uso especial para fins de moradia, direito real de uso e a propriedade superficiária. Legal? Portanto, a nossa resposta é a alternativa D de dado. Seguimos ainda nas características da hipoteca. Veja, na hipoteca, a livre disposição do bem hipotecado, sendo possível a alienação do bem hipotecado e a subhipoteca. O que é a subhipoteca? Uma nova hipoteca sobre o mesmo bem. Aí existe uma ordem entre as hipotecas. Primeiro se honra a primeira. Se sobrar recursos da primeira hipoteca, ou seja, pagou a primeira hipoteca e ainda sobrou dinheiro, vai para a segunda e assim por diante, né? Na subhipoteca, uma ordem dos credores para recebimento de valor relativo à alienação do bem por conta de inadimplência. E aí nós vamos para mais uma questão de fixação do CESP-Sebrasp, Banco da Amazônia Técnico Bancário. No caso de empréstimos bancários, também podem ser solicitadas garantias por meio de penhor à hipoteca. Em outros financiamentos, como automóveis e imóveis, a garantia pode ser alienação fiduciária de coisa móvel ou coisa imóvel e ou hipoteca. E aí vamos à afirmação, temos que ver se é certo ou errado. O credor da hipoteca de segundo grau, o que é a hipoteca de segundo grau? É aquela hipoteca feita e um imóvel que já tem uma prévia hipoteca, legal? É aquela ideia de subhipoteca, beleza? Seguimos, então, o credor da hipoteca de segundo grau, em caso de venda judicial do imóvel hipotecado, tem direito no mínimo a 50% do valor da venda do imóvel obtido? Não, porque existe uma ordem de execução das hipotecas. Primeiro a primeira hipoteca, depois a segunda, depois a terceira e assim por diante. Não se divide o valor da alienação entre todos os credores hipotecários, beleza? E aí vem o comentário mais popular da nossa comunidade. Gente, cuidado com os comentários. Tem muito comentário aqui colocado de forma errada e ainda o pessoal valida. Vejam, olha só, hipoteca não é indivisível porque somente o credor principal tem direito a receber, não. O imóvel pode ter vários credores.
O que muda é o valor e a ordem de prioridade no pagamento da dívida. Ou seja, o credor principal recebe primeiro, depois os quirografários. A hipoteca é indivisível porque ela recai sobre o imóvel em sua totalidade e cada uma de suas partes é afetada ao pagamento integral e a cada fração da dívida, porque ela é indivisível pela sua própria natureza, e esta indivisibilidade é estabelecida em favor do credor e não do devedor, e somente aquele pode renunciar a ela. Por favor, pessoal, muito cuidado, tem gente começando a estudar agora e induz a pessoa a aprender errado. Legal? Então não tem essa questão de 50% não, o que tem é uma ordem de pagamento das hipotecas. Beleza? Mais uma questão de fixação, a hipoteca cai muito, né? Na prova, viu, pessoal? Por isso que nós temos mais questões aqui sobre a hipoteca. Vamos lá? Também serve Sebrasp, Banco da Amazônia, técnico bancário. Vamos direto para a afirmação, porque o enunciado no início é igual ao anterior. Olha lá, um bem imóvel pode ser hipotecado a vários credores simultaneamente. Isso está certo, né? O fenômeno da subhipoteca. Na situação em que um imóvel que seja oferecido em garantia para 2 credores e o valor obtido pela sua venda não seja suficiente para liquidar a dívida da hipoteca de segundo grau, o credor da segunda hipoteca passará à condição de quirografário, ou seja, sem garantia nenhuma. Perfeito! Você tem 2 hipotecas, teve que vender o bem por conta de inadimplência, pagou a primeira hipoteca e a segunda só pagou uma parte da dívida, né, garantida pela segunda hipoteca. O resto da dívida continua existindo, o credor pode cobrar o devedor, mas ele não tem mais garantia. Legal? Por isso ele fica um credor quirografário, significa credor sem nenhuma garantia, né? Olha lá, quirografário que não goza de preferência, em caso de falência ou concordata, sendo pago após todos os demais credores. Na realidade, quirografário é qualquer credor, né, sem garantia. Olha o segundo comentário. O mesmo imóvel pode ser dado em garantia hipotecária a mais de um credor. Assim, é perfeitamente possível que o proprietário utilize sua propriedade em toda a sua extensão, extraindo dela todo o crédito que possa obter. Ressalte-se, porém, que o proprietário do imóvel hipotecado somente pode dá-lo em garantia hipotecária a outro credor se o título constitutivo da primeira hipoteca não contiver cláusula de impedimento. Então, em regra, é possível. A subhipoteca, em regra, ela é possível, legal, mas não só é possível se não tiver essa cláusula de impedimento. Olha lá, a preferência das hipotecas entre os vários credores hipotecários se dará pela ordem de inscrição dos respectivos títulos junto ao cartório de registro de imóveis. Dessa forma, mesmo que se vença a segunda hipoteca, não poderá o credor executá-la antes de vencida a anterior, porque existe uma ordem de preferência entre as hipotecas. Legal? E é basicamente o critério cronológico, então está certa essa questão. Vamos a mais uma questão sobre hipoteca. Olha lá, Sebrasp, Banco do Brasil Escriturário. Garantir a segurança dada ao titular de um direito para que possa exercê-lo. É um ato acessório de uma obrigação. Normalmente constitui-se por meio de uma cláusula contratual que visa assegurar ao credor, pela concessão, por exemplo, de um financiamento, que o devedor cumprirá o assumido. Com isso, obriga o devedor a cumprir a prestação devida ao credor. É o mesmo que uma caução. Os bancos, como proteção, para aumentar a possibilidade de receber aquilo que emprestou, utilizam-se desse reforço jurídico de caráter pessoal, aval e fiança, ou real, hipoteca, alienação fiduciária, anticrese ou penhor. Anticrese é uma penhora de faturamento, né? Além das garantias bancárias, que são especificamente o ato de um banco assegurar o pagamento de uma obrigação que deve ser cumprida pelo garantido. Foi criada, por outro lado, uma garantia para o cliente bancário, ou seja, para que o investidor tenha um mínimo de segurança,
para um caso de um banco vir a fechar as suas portas. Essa garantia é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Acerca das garantias bancárias do FGC, julgue os itens seguintes. E aí vem a afirmação que nos interessa. O contrato que tem a cláusula de garantia sobre hipoteca não pode prever a proibição de venda do imóvel pelo proprietário, sob pena de nulidade desta cláusula. E aí, é possível ter uma cláusula que proíba a venda do bem? Vamos ao Código Civil, artigo 1475. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar o imóvel hipotecado. Então não pode ter essa cláusula, ok? Não pode haver essa previsão de proibição de venda do imóvel pelo proprietário, beleza? Previsão expressa do Código Civil, ok? Agora pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado, ou seja, o devedor pode vender o imóvel e pode ser convencionado que a venda do imóvel acarreta o vencimento antecipado da dívida, lembrando que a alienação do imóvel não impacta a hipoteca. O imóvel continua hipotecado, já que é um direito real. Portanto, está certa a afirmação. Bom, a última característica, a gente passa por essa livre disposição do bem hipotecado, a última é a manutenção da posse do bem com o devedor. Legal? O bem continua com o devedor. Terminamos as características da hipoteca, vamos a seus princípios. O primeiro princípio é o princípio da voluntariedade. A hipoteca deve ser celebrada, deve ser instituída por meio de consentimento livre e voluntário das partes envolvidas, notadamente do devedor, da hipoteca. O contrato deve ser por escrito, já que deve ser necessariamente levado a registro no cartório de registro de imóveis. Então, é contrato por escrito, registrado no cartório de registro de imóveis, identificando o imóvel e o total da dívida. Normalmente, a hipoteca é instituída no imóvel num contrato de aquisição daquele próprio imóvel, mas não necessariamente. Hoje os bancos têm linhas de crédito mais baratas e a garantia dessa linha de crédito mais barata é o seu imóvel, o imóvel que você tem. Você pode hipotecar ele para o banco para garantir uma dívida que não tem nada a ver com a aquisição daquele próprio imóvel. Beleza? Legal? E agora nós temos que entender os tipos de hipoteca, Vamos ver qual é a mais interessante para nós. Nós temos hipoteca convencional, que as partes convencionam instituir a hipoteca. Nós temos a hipoteca legal, quando a lei define a hipoteca, decorre direto da lei, e a hipoteca judicial, que é aquela que decorre de uma decisão judicial. Beleza? A hipoteca, pessoal, que nos interessa aqui é a hipoteca convencional, aquela que é instituída entre as partes por meio de livre disposição. Ok? Bom, entendidos os tipos de hipoteca, vamos falar sobre os efeitos jurídicos da hipoteca. E aí está aí na sua tela. O primeiro efeito jurídico é a garantia do crédito. A hipoteca é um direito de garantia, um direito real de garantia. O segundo efeito jurídico é a preferência sobre outros credores em relação àquele bem que foi dado em garantia. O devedor tem responsabilidade limitada em relação ao bem dado em hipoteca. Contudo, o devedor continua devendo, se o valor da alienação do bem hipotecado não for suficiente para quitar a dívida. Lembrando que nesse caso, o saldo remanescente que não foi quitado pela hipoteca, o credor se torna um credor quirografário, um credor sem garantia. Legal? A hipoteca permite a aquisição do imóvel pelo credor, ou seja, é possível que o credor adquira o próprio imóvel hipotecado, isso é possível, bem como o pacto comissório, ou seja, que essa possibilidade de aquisição do imóvel pelo credor seja decorrente de um pacto posterior à instituição da hipoteca, ou seja, a possibilidade de aquisição do imóvel pelo credor hipotecário pode estar desde o início,
descrito, né, na instituição da hipoteca, como pode decorrer, né, de um pacto superveniente, o pacto comissório. Legal? E agora vamos falar da extinção da hipoteca. Como a hipoteca é extinta no Brasil? Vamos lá? Bom, o primeiro modo é o modo mais comum, né? O pagamento total da dívida. Lembrando que o pagamento de parcelas da dívida não extingue a hipoteca é indivisível. A hipoteca se extingue pelo perecimento da coisa, por óbvio, né? Que a coisa não existe mais, então não tem como ela garantir nada. Pela resolução da propriedade, ou seja, a propriedade ser extinta, ser resolvida, e aí você não tem mais, né, como ter a hipoteca sobre aquele bem, porque a propriedade que a embasava foi extinta. Pela renúncia do credor, ou seja, o credor abrindo mão da garantia. Pela remissão é um terceiro pagar a dívida que tinha garantia de hipoteca. Se o credor teve a dívida, né, o seu crédito pago, a garantia hipotecária acabou. Quem faz a remissão de dívida de outro se subroga nos direitos do credor original. Legal? Mas aquela hipoteca inaugural, ela é extinta. Por fim, extingue-se a hipoteca pela arrematação ou pela adjudicação do bem em juízo, já que nesse caso nós temos uma modalidade de aquisição originária da propriedade. E aí nós vamos a mais uma questão de fixação. Olha lá. Questão do CEF-SEBRASP, Banco do Brasil, cargo de escriturário. Garantia é segundo o dicionário o AIS, ato ou efeito de garantir, ato ou palavra com que assegura o cumprimento de obrigação, compromisso, promessa. Acerca das garantias do Sistema Financeiro Nacional, julgue os itens seguintes. Olá, a hipoteca não se extingue pelo perecimento da coisa hipotecada. Pessoal, se a coisa hipotecada perecer, não tem como ter hipoteca. Porque o bem já era, o bem dado em garantia, no caso imóvel, já era. Vamos ao comentário mais popular da nossa comunidade. Tá aí, ó, só explicando para a galera o que é perecimento da coisa hipotecada. Parece bom para você que está rindo aí me chamando de trouxa, mas tem gente que não sabe. Então não leia. Olha o comentário aí, né, pessoal? Mas enfim, é o comentário mais popular, hein? Foi o melhor comentário de todos. Olha lá, tem uma casa no valor de 300 mil, fiz uma hipoteca sobre a mesma para reformá-la e tal, no valor de 100 mil. Caso no primeiro mês do pagamento da mensalidade da hipoteca, a casa for destruída por um incêndio, por exemplo, e eu falar que eu não tenho dinheiro para pagar as mensalidades, a dívida da hipoteca não existe mais, porque a dívida perece junto com a casa. Na realidade, a hipoteca, né, é extinta. A dívida não, mas a hipoteca sim, porque não existe mais o bem. Outro exemplo, minha casa vale 300 mil, fiz uma hipoteca no valor de 200, passados 2 meses vem uma crise financeira imobiliária e minha casa passa a valer agora 100. E eu não tenho mais dinheiro para pagar a dívida da hipoteca. O banco toma a casa, que vale 100. Aí você pergunta, e os outros 100 mil para completar os 200? Bem, os outros 100 é prejuízo do banco, né? Porque a dívida perece com a coisa hipotecada. Por isso que quase não se vê hipoteca no Brasil. Os bancos não querem o risco de tomarem, né? Aí teria um prejuízo relativo a essa dívida. Beleza? Então aqui, ó, a hipoteca não se extingue pelo perecimento da coisa, se extingue sim. A hipoteca se extingue pelo perecimento da coisa, ok? Mas a hipoteca se extingue, não a dívida necessariamente, beleza? Então algumas considerações em relação ao comentário mais popular, eu trago aqui para você, já que você escolhe o comentário mais popular, mas guarde isso, tá bom? Ou seja, o perecimento do bem mata a hipoteca, mas não mata a dívida necessariamente. Guarda isso aí para sua prova. E para fechar a nossa aula, nós vamos a um quadro comparativo das 3 garantias reais que nós estudamos: alienação fiduciária, hipoteca e penhor, notadamente o penhor mercantil. Na alienação fiduciária, a propriedade do bem é do credor, na hipoteca, a propriedade é do devedor, e no penhor, a propriedade também é do devedor. Na alienação fiduciária, a posse é do devedor. Na alienação fiduciária, o devedor fica com a coisa. Na hipoteca, também, a posse é do devedor. Já no penhor, a regra
é que a posse seja do credor, lembra aquele penhor de joias, mas no penhor mercantil, que é o que nos interessa, a posse também fica com o devedor. A alienação fiduciária, né? O bem objeto da alienação fiduciária é a própria garantia. Então, a alienação fiduciária é um contrato utilizado na aquisição de um bem financiado, sendo que o bem adquirido é a própria garantia da instituição financeira. A hipoteca, por sua vez, pode recair sobre qualquer bem imóvel ou outros bens previstos em lei, né? Mas aqui imóvel está naquela ideia, né, do terreno e mais as acessões. Na realidade, a hipoteca é só sobre imóvel e o penhor é sobre bem imóvel, que pode ser dado em garantia. Beleza? Eu espero que tenha ficado bem claro tudo que eu falei para você sobre a hipoteca. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.